Olá, caros amigos, telespectadores da TV Com, telespectadores dos Jovens Pensadores. Estamos aqui para mais um programa dedicado ao jovem, onde o jovem é a estrela. Continuamos esperando suas inscrições, suas perguntas, suas dúvidas. Estamos aqui com a casa aberta, inclusive se você quiser participar da nossa plateia, para participar do programa, fazendo pergunta para os nossos entrevistados. E se inscreva para os nossos contatos que estão na tela, que nós teremos o máximo prazer em recebê-lo aqui e acolhê-lo no programa Jovens Pensadores. Hoje nós vamos fazer um programa que é um debate, que aliás é para isso que nós temos o programa. Além de trazermos convidados para esclarecer algumas dúvidas dos jovens, nós gostamos de pôr também os jovens para debater suas ideias. Então hoje nós temos um debate de gente grande. Existe esquerda e direita no Brasil? E na universidade pública, como é que é essa história? Se sente que há uma turma que é de direita? Há uma turma que é de esquerda? Aliás, o que é ser de direita? O que é ser de esquerda? Eu sou de esquerda? Eu sou de direita? Alguns comportamentos meus são de esquerda, mas outros são de direita? Como é que é isso? Nós temos aqui a Marina Menezes, nossa querida Marina Menezes, estudante de ensino médio, acabou de concluir o ensino médio, está fazendo vestibular, cursinho para fazer Direito na USP, Largo São Francisco, uma das melhores faculdades de Direito do país. Temos aqui o Guilherme Sechete, que é nosso trainee, entrou na USP Ciências Sociais, mexi com ele, que é o nosso futuro presidente do Brasil, porque já começou muito bem. Temos a nossa querida Sheila Cristina Pereira, que já esteve aqui no nosso programa, que vai vir aqui também fazer um programa só com ela, vai falar da monografia dela maravilhosa, que ela acabou de concluir o curso de assistente social, um trabalho magnífico, que já esteve conversando comigo, já convidamos para participar de um programa, e que eles vão falar sobre esse tema tão instigante que aqui no Brasil fica muito difícil de a gente saber o que é esquerda, o que é de direita, como é que é essa história da universidade pública, quem é de direita, quem é esquerda. Esses movimentos aí, black blocs, são de direita, são de esquerdas, são vândalos, como é que é isso? E depois, no segundo bloco, nós vamos abrir para a plateia, a nossa plateia querida, aqui maravilhosa, que também vai questionar os nossos debatedores. Então, passando para a Marina, para o Guilherme e para a Sheila, que a partir de agora o programa é deles e de vocês. Eu gostaria de começar falando que eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem hoje em dia é a grande rotulação. Hoje em dia a gente tem uma necessidade de sempre definir as coisas de uma forma muito rasa. E quando a gente entra nessa questão de direita ou esquerda, que a gente vê que um grande nível de desinformação e também de preconceito mesmo. Às vezes é só de pronunciar, se você se considera de direita ou de esquerda, você já está comprando uma briga com pessoas que às vezes nem têm um conhecimento, uma base teórica, ou mesmo uma base, uma experiência mesmo com o assunto. E eu acho que, na verdade, é uma armadilha a gente se prender muito a essa questão de direita ou esquerda, porque quando a gente tem problemas, seja no país, problemas de âmbito social, econômico, são problemas muito complexos. E as soluções exigidas geralmente também são complexas. Nada é tão simples quanto só classificar uma solução como de direita ou de esquerda e usar isso para conseguir chegar num combinado, assim. Então eu acho que, na verdade, o que a gente precisa é ter o pensamento mais livre possível para a gente conseguir analisar qual que é a questão, quais que seriam as soluções cabíveis e daí conseguir organizar essa solução e não apenas adotá-la por causa de uma suposta ideologia que ela carrega. É isso mesmo, Guilherme? Eu concordo plenamente. As questões de ordem política são muito mais abrangentes e mais complexas que simplesmente esse rótulo direita e esquerda, que a maioria das pessoas compra pronta. Eu sou de esquerda, então eu vou seguir só essas ideias e vou ir de encontro às ideias de direita que já estão prontas lá, pré-concebidas. Sendo que tem muitas outras questões que não são de direita ou esquerda, como a corrupção, como o bem-estar da sociedade no geral. E a gente precisa de representatividade, exatamente essa liberdade de pensamento, liberdade de escolha. Quanto mais opiniões, quanto mais perspectivas a gente tiver para debater, para construir um futuro melhor, melhor.
Eu tenho mais uma coisa para falar. Só para cutucar o Guilherme, que ele falou exatamente isso, nas redes sociais essa semana correu lá um post que dizia: no Brasil a corrupção é ambidestra, né? E aí punha lá a fotografia deles todos, né? Collor, Sarney, Lula, Dilma, Fernando Henrique. Você concorda com isso? Olha, nesse quesito... Porque você falou que a corrupção é que realmente é o problema, que eu concordo plenamente, porque a corrupção é que é o grande ralo que leva todos os recursos. Então, eu noto que as pessoas dizem assim: mas sou eu, parece criança, né? A professora vai chamar a atenção, e ele? Quer dizer, então não se preocupa em corrigir o próprio comportamento errado e fica apontando para o outro. Então, a gente vê muito nas redes sociais uma dicotomia, né? Um maniqueísmo. Então, se você não é meu amigo, se você não pensa como eu, você está contra mim. Quando as coisas não são tão simples assim, né? A corrupção existe em todos os partidos, de todos os lados, e esquerda ou direita. Eu acho que as pessoas estão muito mais do lado delas do que simplesmente estar na esquerda ou direita. Concorda com isso, Sheila? Oi, eu concordo. E eu acho que a questão da corrupção, ela não é o fim em si próprio. A questão vem anterior ao sistema político do nosso país, a forma como o nosso país foi construído historicamente e a forma como as relações aconteceram. Um exemplo disso é a nossa recente democracia. Nós temos uma democracia de nem 30 anos ainda. E como que isso reflete no dia a dia da população, como que isso reflete no sistema político, como que isso reflete na estrutura do funcionamento da nossa sociedade hoje. A questão não é só a corrupção, ela é um sintoma. A causa já vem anterior a isso. Você acabou de concluir a faculdade, você fez, se não me engano, no Unifesp, é isso? É uma universidade pública. Você sentia isso dentro da universidade, claramente, os dois blocos, esquerda e direita? Como é que era isso? Sim, a universidade pública ela tem uma característica peculiar que diferencia da universidade particular, justamente porque ela é um espaço de fomento político o tempo inteiro, e isso é muito presente na realidade, no nosso cotidiano, em todos os aspectos. Historicamente, os movimentos estudantis eles sempre são liderados pelos partidos da esquerda, né, pessoas mais ligadas ao movimento de esquerda, mas de uns anos recentes para cá vem acontecendo o fenômeno da direita se apropriando também dos espaços de discussão na universidade pública, e em algumas universidades federais, inclusive as chapas, né, dos movimentos estudantis já são liderados pela direita. E como é que a gente sente isso? Como é que a gente lida com isso? E quais são os rebatimentos que isso tem? É muito complicado, é um assunto muito complexo, porque a esquerda, ela traz, quando ela é liderada, né, pelo movimento da esquerda, você sempre tem mais abertura para o diálogo. Eu acho que ela favorece uma discussão mais democrática e uma apropriação melhor dos espaços. E os movimentos estudantis sendo encabeçados pelo pessoal da direita é uma coisa que me preocupa, porque a gente recebe denúncias e relatos de coisas absurdas que acontecem dentro das universidades, como, por exemplo, a questão do racismo. Colocam bananas na mesa de estudantes negros. E como é que a gente lida com isso, né? Então, para você, uma das demonstrações dessa perfil de direita seria a intolerância? A completa intolerância, um totalitarismo que, do meu ponto de vista, chega a ser agressivo. E isso me preocupa bastante, porque significa que esse espaço de discussão, esse espaço de debate, de troca de ideias, de fomento, de desenvolvimento, não está sendo mais ocupado. E aí a gente está dando lugar para ideias extremistas e agressivas e que segregam. Eu tenho uma... Fale, Marina.
Eu também acho que é importante a gente prestar atenção no fato de que, na minha opinião, pelo menos, a gente tem um fenômeno que é a falência da ideologia dos partidos, porque a gente entrou aqui no quesito da corrupção e eu estava vendo uma pesquisa, eu estava até discutindo com o Gui pelo Facebook, é uma pesquisa que estava falando sobre a relação entre os partidos, assim, o quão juntos eles estavam na tomada de decisões. E você vê que partidos que teoricamente ostentam bandeiras opostas, às vezes estão apoiando as mesmas decisões. Então, quer dizer, se o partido ele realmente segue uma ideologia, como é que ideologias tão dissonantes podem acabar juntas na hora de governar? Então, e na verdade a gente também tem um fenômeno muito interessante no Brasil, de que dificilmente você vota para o partido. Você vota em pessoas isoladas e as pessoas às vezes não entendem como é que esse processo se dá. Então, às vezes, você votando no prefeito de um partido e no vereador de outro, você tá fazendo uma bagunça. No final, quando você vai ver a formação mesmo da direção da sua cidade, ela está completamente dissonante, você não tem uma união. Eu acho que isso é principalmente por causa da falência da bandeira mesmo dos partidos. Então, eu particularmente acho que você tentar culpar qualquer partido específico por toda a corrupção do país é um absurdo, porque a corrupção ela é generalizada. E os políticos, eles trocam de partido como a gente pode trocar de roupa. Não tem um compromisso com uma ideologia, com uma linha de raciocínio. Então, eu acho que qualquer tipo de generalização acaba tendendo a uma intolerância mesmo, porque você acaba só rotulando e seguindo, sendo que os políticos em si não seguem a ideologia que eles se propõem. Então, eu acho que é importante a gente ter esse olhar bem aguçado, assim, a gente ter a consciência de diferenciar o que é teoria e o que é a prática, na verdade. Agora eu vou jogar uma bomba para o seu Guilherme, que eu estou assim só escutando aqui, então agora eu vou dar uma cutucada nele aqui. A minha amiga Sheila falou que a direita realmente é muito intolerante, pelo que ela explicou, né? Até o racismo é uma forma de intolerância, né? Porque a intolerância é mais ampla e ela inclui uma série de comportamentos e o racismo está no meio disso, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para ti, que foi eu gosto muito de viajar no Facebook, porque eu fico olhando os comportamentos ali, né, como é que eles se misturam. E eu noto uma verdadeira ojeriza, um horror da esquerda. Esquerda o quê? Eu não gostaria de falar exatamente partido político, mas eu vou ter que falar porque não vai ter jeito, né? Por exemplo, o PT contra o PSDB. Então, hoje no Brasil, PT é esquerda e PSDB é direita. É o que se diz, né? Aí eu pergunto a você, Guilherme, se PT é esquerda e PSDB é direita, supondo, né, o que se diz, né? Nós não estamos concordando com nada, estamos só raciocinando. Nesse ponto, a esquerda está sendo intolerante, supondo que o PT seja a esquerda? Sim, você não pode criar algo estanque, algo que é pré-definido e pronto, é aquilo e pronto. Você tem que se abrir bastante, porque o PT toma muitas decisões que são de esquerda e muitas decisões que são de direita. Se envolver com FMI, etc., as privatizações, concessões são formas de ceder ao liberalismo, que era o que o PT tanto criticava nos anos 90. E é difícil você criar essa dicotomia e pronto, bipartidarismo, maniqueísmo, PT de um lado, PSDB de outro. Muitas vezes eles podem concordar. Eu acho um absurdo você só se opor ao que o outro partido proclama, o que o outro partido decide. Perfeito. Vamos continuar essa discussão no próximo bloco, em que a nossa plateia vai começar a questionar. Será que esse pessoal aqui está entendendo do que está falando? É isso que a nossa plateia vai dizer aqui já, com as perguntas. Aguarde um pouquinho que a gente já volta. Embarque com o TV Tour para os melhores destinos turísticos do Brasil e exterior. Toda semana, aqui na TV Com, você tem dicas imperdíveis de cruzeiros, roteiros e pacotes de viagens. Então, arrume as malas, carimbe seu passaporte e bem-vindo a bordo. TV Tour, a sua revista eletrônica de turismo.
lugar de qual dos dois você quer estar. Drogas destroem você e o seu futuro. Olá, voltamos e agora vamos dar a voz para a nossa plateia. Primeiro a pergunta vai ser o Rafael. Rafael acabou de me dizer que concluiu o ensino médio, que vai tentar fazer cursinho para entrar em jornalismo, e eu sei também que ele faz parte da companhia de arte Criarte do Ronald, e eu já vi umas fotos no Facebook, são os palhacinhos lá do shopping. Parabéns pelo trabalho, muito bacana. Obrigado. Aliás, tudo que o Ronald faz é muito bom, se ele escolheu você, parabéns duplos. Rafael, pode fazer a sua primeira pergunta? Então, minha pergunta é para o Guilherme. Guilherme, as pessoas que são de esquerda são consideradas contra o governo? Olha, hoje em dia, não pode-se dizer assim. Antigamente, quando surgiu o movimento marxista, etc., as internacionais socialistas, tinham essa coisa contra o governo, porque ser de esquerda, a princípio, era ir contra essa ordem, a ordem burguesa, que era a ordem dominante do governo situacionista. Tanto que o Gilles Deleuze, que é um pensador francês do século XX, ele falava muito que ser de esquerda é ser da minoria, ser oposicionista, que é quase impossível um partido de esquerda chegar ao poder. Mas a dita esquerda, alguns que se declaram esquerda, chegaram ao poder. E você vê que eles perdem um pouco da ideologia original, que eles se rendem um pouco às ideias que justamente eles contrariavam antigamente. Por isso, Guilherme, que eles se associam à direita? Talvez. Para poder ficar no poder? Porque seria impossível só a esquerda no poder? Exatamente. O que o Gramsci, que é um pensador marxista, queria da hegemonia, eles conquistam essa hegemonia de uma outra forma, não sendo puramente de esquerda, se associando à direita para manter o poder. É contraditório. O Joel Moraes, que é um técnico de natação, que usa a natação para formar pessoas, muito maravilhoso, ele tem um ditado bolado por ele que eu acho genial, que contraria um pouco o que a gente acha, né? Ele fala assim, é preferível você fazer mal feito do que não fazer. Então ele fala, é preferível mal feito do que não feito. E tem muita gente que não, que acha que não, mal feito, então eu prefiro não fazer. Mas não, porque se você faz um mal feito, você já está fazendo alguma coisa. Nem que seja para você se mexer de alguma forma. Então seria isso, essa estratégia da esquerda de se associar à direita, porque é melhor estar no poder mal feito do que não feito, não estar no poder? Sim, até o que o PT muitas vezes se propôs. Ele aumentou algumas liberdades, por ter o apoio do MST, de movimentos LGBT, etc., e diminuiu a desigualdade de renda, com Bolsa Família e outras formas de distribuição de renda, são paliativos, mas algo incisivo, eles não fizeram nada. Quem mais vai perguntar? Próximo, Ronald. Marina, partindo do falecimento das ideologias dos partidos, existe ainda esquerda e direita? Ou está todo mundo querendo poder, assumir o poder? Na verdade, eu acredito que em alguns partidos você ainda tem um comprometimento maior com a ideologia em questão, principalmente em partidos pequenos. Eu destaco assim o pessoal com algumas ressalvas, por exemplo. Acho que é um partido que se compromete realmente às causas da dita esquerda, mas uma coisa muito importante nessa questão é que, como o Guilherme disse, às vezes, quando o partido chega ao poder, por uma questão de governabilidade, eles não podem simplesmente querer fazer tudo da forma que eles pensam. Porque como a gente vive numa democracia, você tem uma influência, sim, dos outros partidos, das outras ideias. Então, eu acho que essa falência, ela é principalmente, infelizmente, conforme o partido cresce, conforme ele tem que se sustentar, conforme os projetos precisam de algum apoio. Então, até uma troca ilegal, assim, de votos, a gente sabe, né? E eu acho que, por culpa da governabilidade, é meio difícil mesmo esse comprometimento com a ideologia. Mas eu acho que isso poderia ser revisto e, principalmente, ser despertada uma consciência de que você tem que votar também para o partido, e não só para as pessoas, porque senão não funciona o sistema. Marina, a Dilma, ela é do PT. E ela foi eleita por maioria de votos, ou seja, 51%. Quando ela chega no poder, ela é presidente do PT ou ela é presidente do Brasil?
Pois é, ela é presidente do Brasil. Ela vai ter que lidar com uma série de opositores, com uma série de problemas que às vezes não podem ter uma solução tão rápida e tão simples quanto simplesmente seguir uma ideologia. Realmente você tem que às vezes se abrir e às vezes você, para receber apoio internacional, você também tem que tomar uma postura mais liberal. Tanto que a gente está vendo o conflito que está tendo agora por causa do apoio a Cuba. Aconteceu uma grande bagunça na mídia, né? Gente bradando a plenos pulmões de que isso é um absurdo, gente apoiando irrevogavelmente. Os jornais falaram que ela foi a Davos, né? Ou Davos, que é a pronúncia correta, porque é francês, né? Acendeu uma vela para o capitalismo, depois rapidamente foi lá no Fidel, pediu desculpa e acendeu uma vela para a esquerda. Mas será que é isso que tem que fazer quando está no poder? A gente também tem que pensar que para ela chegar nessa decisão, para ela conseguir fazer isso, ela teve que passar por um processo muito lento, uma discussão muito grande, porque não é nada que se faz do dia para a noite, ainda mais um investimento daquele tamanho. Então sempre tem os prós e os contras. Esse investimento trouxe um retorno? Vai trazer um retorno? Até que ponto isso é bom e ruim? Eu acho que aí que é legal você não se prender tanto à direita e à esquerda, ver as vantagens e as desvantagens, porque nada é tão linear assim. E além disso, a gente tem que acompanhar sempre as notícias, porque sabemos que no governo do Fernando Henrique Cardoso ele também auxiliou Cuba, porque às vezes essas ajudas são estratégicas para o país. Sim. Então, nada de ficar xingando o outro, porque neste exato momento, né, a gente precisa ter uma visão histórica, né, um pouquinho. Próximo a fazer pergunta, Pri. Oi, justamente sobre essa questão dos partidos de direita e esquerda, eu queria saber o que vocês acham, na verdade, o que você acha, Marina, sobre a mídia, como a mídia influencia essas decisões dos partidos. Às vezes um partido de esquerda está numa decisão de direita, é por causa da mídia? Por quê? O que você acha? Olha, eu acho essa questão muito complexa, porque eu acho que a mídia no Brasil é um problema, assim, é uma questão muito complexa mesmo, não é nada simples. E eu acho que a gente tem, acho que o principal problema da mídia brasileira, na minha opinião, é que, assim, às vezes a mídia, ela se diz imparcial, só que a imparcialidade é um conceito absurdo, isso não existe. Então, às vezes, numa matéria jornalística que se diz imparcial, você tem só um lado da moeda. Você só tem uma opinião que é dita com aquela cara séria, como se ela fosse uma verdade absoluta. Então, eu acho que falta muito, mesmo nos editoriais das grandes revistas, dos grandes jornais, uma declaração assim, de que, na verdade, eles estão seguindo um pouco um viés. Porque é normal, qualquer jornalista, quando ele escreve uma matéria, ele acaba colocando um pouco de juízo de valor ali. Então, eu acho que, na verdade, a grande mídia, ela tem sim um poder. Eu acho que, às vezes, não é nem tanto sobre o governo, mas é sobre a reação da população quanto às medidas que o governo toma. Eu acho que o que a Rosilma fala é muito importante, porque a gente tem que ter um leque muito grande de mídias. A gente tem hoje em dia a internet, que é mais livre, a gente tem várias revistas que seguem várias linhas editoriais. Eu acho que é importante a gente buscar informação em todos os cantos para a gente conseguir montar um ponto de vista bem abrangente, assim, sobre as situações em geral. E antes de eu passar para a próxima pergunta, eu queria lembrar aos telespectadores que houve um ministro aqui no Brasil, Rubens Recupero, que perdeu até o cargo por causa disso, porque estava aberta a fala, e ele disse que o que é ruim a gente esconde, o que é bom a gente mostra. E é isso que acontece. Nós todos fazemos isso o tempo todo. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado em tomar posição, porque nunca, a menos que a gente tenha visto pessoalmente, a gente consegue ter acesso à verdade. Próximo que vai fazer pergunta? Erickson. Pode-se dizer, para Marina, pode-se dizer que com o colapso do bloco comunista e o fim da bipolarização, pode-se dizer que a esquerda se desiludiu com as ideias revolucionárias e passou a tender ao capitalismo, mas de uma forma mais de direita, que ela abandonou o que ela pensava, ela antes contra o sistema se tornou parte do sistema? Na verdade, eu acho que o que acontece hoje em dia é que, nessa época que você diz, antes da ruptura total, era muito claro o posicionamento. Ou você era a favor, ou você era contra o capitalismo. Mas o sistema que a gente vive agora e a globalização também faz com que a gente esteja no meio de uma grande mistura, assim. Então, acho que, na verdade, mesmo essa definição de direita e esquerda, ela é complexa. Porque, por exemplo, a gente tem várias cisões na esquerda. Tem pessoas que se declaram de esquerda oposicionista, esquerda governista. Então, acho que, na verdade, o que a gente tem é uma grande variedade
dentro dessa ideologia. Eu acho que até a gente vive uma desunião, digamos assim, porque a gente está se apegando a tantos detalhes, querendo corrigir o capitalismo, apoiando de uma certa forma, que não é mais uma coisa muito clara. Então eu não acho que houve uma perda da primeira ideia, mas eu acho que tem algumas pessoas que estão meio perdidas na classificação geral, assim. Ou então estão fascinadas pela ideologia do poder. Nicolas, por favor. Então, deixando de pensar em todos e pensando em cada uma pessoa das populações, eu queria saber, porque hoje em dia fazem pensando no bem comum, se vocês estão pensando de direita ou de esquerda para pensar para o bem próprio. Sheila, pode responder, por favor? A questão, assim, pensar no bem comum, pensar no bem próprio, nessa dicotomia esquerda-direita, eu acho que ela se perde um pouco porque as pessoas não têm muito clareza do que é a esquerda e do que é a direita. Todo mundo fala mal do socialismo porque acha que socialismo é socializar a pobreza. Não é socializar a pobreza, é o contrário, é socializar a riqueza que é socialmente produzida. Já estudos e pesquisas internacionais comprovam que se a gente juntasse todo o dinheiro do mundo hoje e dividisse por igual para cada habitante da Terra, todo mundo conseguiria viver por ano com mais de 50 mil dólares. Não ia faltar dinheiro para ninguém, não ia sobrar dinheiro para ninguém. E essa é a interpretação que as pessoas não têm. Perfeito. Pessoal, infelizmente, porque eu estou aqui assim só babando, nosso programa chegou ao fim e trouxemos os jovens para trazer as suas inquietações e também incentivar a reflexão dos nossos telespectadores. Esperamos a audiência de vocês todo sábado às 15 horas e com reprise às segundas-feiras às 16, sabendo que depois a gente põe no YouTube para vocês acompanharem e assistirem quando quiserem. Contamos com seu prestígio e até o próximo programa, se Deus quiser.